Mais uma apresentação do demonstrativo de resultado do primeiro trimestre de 2023 e um breve resumo da empresa. E hoje falaremos da empresa Caixa Seguradora. Quem aí não sabia que a Caixa tinha uma subsidiária chamada Caixa Seguradora? Quando ela se desvinculou da Wii Soluções, ela criou sua própria seguradora. Para quem não lembra, eu já fiz um vídeo sobre o resultado do primeiro trimestre de Wii Soluções. Está no card aí em cima. A Caixa Seguradora ficou com quase todos os contratos que ela disponibilizava para a Wii Soluções. Com isso, essa subsidiária já chegou com um leque grande de seguros contratados. Apesar disso, ela é muito nova, ainda não tem um histórico grande dentro da Bolsa de Valores. Nós iremos ver como ela se comportou no primeiro trimestre de 2023. Então fica no vídeo até o final, que é para você não perder nada. Já dentro do resultado do primeiro trimestre de 2023, eu destacarei os principais pontos que aconteceu nesses 3 meses de 2023. Já podemos mostrar os destaques comerciais do primeiro trimestre de 2023, referente aos prêmios emitidos. Veja que em todos os segmentos há altas constantes. Seguro prestamista teve um aumento de 36%. O seguro habitacional, 8,7%. Veja que a maior rentabilidade representada pelas cartas de crédito e consórcios são mais de 66% de crescimento referente ao primeiro trimestre de 2022. Apesar de ser uma subsidiária nova, veja que ela já detém um volume grande e um crescimento exponencial em um curto intervalo de tempo que essa empresa está listada. Suas receitas operacionais, desde o seu IPO, teve um aumento de 54,9%, representando uma alta entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Dessa receita operacional, o lucro líquido do primeiro trimestre de 2023, referente ao primeiro trimestre de 2022, representa uma alta de 50%. Apesar do resultado desse primeiro trimestre ser menor do que o quarto trimestre de 2022, ainda assim, para esses períodos que são comparados, é uma alta de 50%. Quando falamos de sinistralidade, podemos ver que no primeiro trimestre de 2022, ela apresentava um percentual de 26%. E nesse resultado do primeiro trimestre de 2023, ela representa um percentual de 23%. Menor que o primeiro trimestre de 2022, mas seguindo uma estabilidade durante o ano todo. Já os prêmios por comissionamento se mantêm estável. Veja que o operacional, tanto de receita como de margem, apresentam evolução constante. Desde o primeiro trimestre de 2022 ao primeiro trimestre de 2023, a receita operacional representou uma alta de 54,5%. E a margem líquida do primeiro trimestre de 2022 ao primeiro trimestre de 2023 apresenta uma alta de 95%. Podemos notar que a receita de Caixa Seguridade, todos os trimestres, vem crescendo. Chegando ao final da apresentação dos pontos principais do demonstrativo de resultado do primeiro trimestre de Caixa Seguridade, podemos ver que está crescendo sua receita, está crescendo o seu resultado, sua capilaridade. E eu queria ressaltar que a Caixa Seguridade, assim como a BB Seguridade detém o maior número de seguros do agronegócio, a Caixa Seguridade detém o maior número de seguros residenciais no território brasileiro. Então, ela tem essa vantagem, assim como a BB Seguridade tem a vantagem sobre os seguros do agronegócio. Só levantando um ponto, a Caixa Seguridade é uma estatal. Ela não se equipara à BB Seguridade, que é uma subsidiária independente do Banco do Brasil. A BB Seguridade tem como seu detentor 85% das ações a Caixa Econômica Federal. Por isso, ela é uma estatal. Sabendo disso, agora vamos acompanhar o que aconteceu no gráfico nesses últimos 3 meses. Esse gráfico aqui é um pouco diferente do que eu costumo mostrar. Em decorrência da empresa Caixa Seguridade ser relativamente nova, ela não está atualizada em todos os sites que eu uso para acompanhar o gráfico de determinadas empresas. Porém, aqui no Status Invest, a Caixa Seguridade já consta, só que com intervalos diferentes. Se pegarmos essa janela aqui de 30 dias após o resultado do primeiro trimestre de 2023, podemos ver que a cotação da BB Seguridade entregou uma alta de 10% de valorização sobre o preço de suas ações. Para um período de 30 dias é uma excelente valorização. Mas será que essa valorização no intervalo de 1 ano se mantém? Em 1 ano, ela se valorizou 70%. Isso é uma excelente valorização. Como a Caixa Seguridade é uma empresa nova listada e está num setor altamente rentável, e por ter esse leque de seguros já contratados, e ao passar dos meses e 2 anos, ela vem aumentando a sua capilarização, seus produtos e seus serviços,
ela demonstra ser uma empresa inicialmente de crescimento, apesar de estar num setor que dê para prover grandes distribuições de dividendos. Desde seu IPO em 2021, ela apresentou grande volatilidade. Veja que ela saiu de R$ 8,58, foi até R$ 11,12, bateu no fundo do poço em R$ 6,05 e voltou para os R$ 10,31. Nesse período aqui, representou uma boa oportunidade de compra. E como ficou os indicadores fundamentalistas nesse intervalo de um ano? Nesse intervalo de um ano, BB Seguridade entregou 8,36% de dividend yield para os seus acionistas. E hoje ela detém um PL de 9,57, onde ela retornaria nosso investimento em 9 anos e meio, aproximadamente. E apresentando um preço sobre valor patrimonial de 2,63. O indicador de rentabilidade ROI, que eu gosto de acompanhar, está em 27,48, entregando uma boa rentabilidade. Eu irei abrir o histórico, porém, vamos encontrar um histórico muito curto, mas vale a pena dar uma olhada. Como vocês podem ver, o histórico dos indicadores fundamentalistas de Caixa Seguridade são apenas do ano de 2022 e 2021, onde você pode notar que o ano de 2021 são muito poucos os números e percentuais que Caixa Seguridade entregou, justamente porque estava iniciando no mercado. Veja que o PL era grande, o dividend yield era baixo, apenas o preço sobre valor patrimonial que, entre aspas, se manteve estável. Apesar de indicadores de rentabilidade como o ROI estarem completos, isso é por conta de normas obrigatórias. Para entrar na Bolsa de Valores, você tem que apresentar os indicadores de rentabilidade daquela empresa. E assim eles conseguem colocar um histórico de rentabilidade. Se puxarmos o histórico de rentabilidade de BB Seguridade, podemos ver que ele entrega uma média dos últimos anos de 27,10%. Isso é um bom ROI. E se puxarmos a média do dividend yield dos últimos 3 anos, apesar de ser um curto histórico, já entrega 6,35% de dividend yield, onde 2021 entregou quase 3% e nesse ano de 2023 já entregou 8,36% de dividend yield. E como está o payout de Caixa Seguridade? Hoje o payout apresenta uma média de 86% e veja que o lucro líquido da empresa, como eu mostrei no demonstrativo de resultado do primeiro trimestre, é crescente. Como em 2023 ainda estamos apenas no primeiro trimestre, o resultado não está completo. Porém, veja os anos anteriores. Lucro líquido crescente, proventos também crescentes. Seguindo para as informações de distribuição de dividendos, veja que nos últimos anos de existência na Bolsa de Valores, ela fez distribuições recorrentes de dividend yield, onde apresentava uma distribuição linear crescente. Porém, a primeira distribuição de 2023 foi muito baixa. A Caixa Seguridade está fazendo uma distribuição de 2 vezes ao ano, uma no primeiro semestre e a outra no segundo semestre, apesar de 2021 ela ter feito apenas uma distribuição no segundo semestre de 2021. Veja que nesse ano de 2023 ela anunciou 2 vezes na mesma datacom para 2 pagamentos na mesma data, 8 de maio. Um pagamento de 1 centavo por ação e outro pagamento de 50 centavos por ação, totalizando na mesma distribuição 51 centavos por ação. Se pegarmos esse pequeno histórico, em qual rendimento médio por ação podemos chegar e encontrar um preço teto para esse histórico muito curto de Caixa Seguridade? Vamos montar essa planilha e ver como fica. Apenas com 5 distribuições nos últimos 3 anos, chegamos a uma média de pagamento por ação de 46 centavos. Com esses 46 centavos, podemos chegar no nosso preço teto por distribuição de dividendos, buscando os 6% de dividend yield anual. Com a calculadora em mãos, vamos multiplicar 100 vezes 46 centavos, o resultado dividir pelo percentual buscado, 6%, e encontraremos um preço teto de R$ 7,08. Como vimos anteriormente, o preço atual de Caixa Seguridade está em R$ 10,31, estando aí acima do preço teto, se baseando na distribuição de dividendos. Por isso, ela não entra na minha carteira previdenciária, focando no recebimento de renda passiva. Tendo em vista que a esse preço, a essa média de distribuição de dividendos, ela não alcançaria os 6% de dividend yield que eu busco anualmente. Apesar disso, Caixa Seguradora pode representar uma empresa em crescimento. Se ela está em crescimento, está aumentando sua receita líquida mensalmente e anualmente, pode representar que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ela pode vir a distribuir mais dividendos para os seus acionistas, aumentando sua média de distribuição e chegando a uma métrica que possa pagar aos seus acionistas um dividend yield maior que 6%, calculado pelo preço da cotação. No entanto, atualmente não é isso que eu encontro. E como eu não invisto em empresas buscando ganho de capital, eu não invisto
invisto em Caixa Seguridade. Os meus investimentos focados em ganho de capital eu deixo para projetos de criptoativos. E na Bolsa de Valores eu busco acumulação de patrimônio investido em boas empresas em setores perenes que me distribua bons rendimentos anuais, me dando renda passiva. Lembrando, isso não é nenhum tipo de recomendação, isso é o que eu faço com o meu dinheiro. E o que eu faço com o meu dinheiro é investir em boas empresas geradores de dividendos que me dê renda passiva. E depois dessa apresentação, você investiria em Caixa Seguridade ou você procuraria outras oportunidades? Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o que você acha de Caixa Seguridade, onde a gente possa conversar e discutir se Caixa Seguridade pode ser uma boa pagadora de dividendos futuramente ou se ela se manterá nesses níveis de distribuição. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e o meu objetivo é levar conhecimento financeiro e do mundo dos investimentos até você.